Bom, então tá aí a atividade da última aula resolvida, tá? Se alguém ainda tiver ficado com alguma dúvida, não guarde suas dúvidas só para você. Seja generoso e compartilhe com os coleguinhas. Compartilhe com a gente, tá? Pode perguntar lá depois no grupo, pode escrever para mim, ou não quer falar comigo, pergunta ao colega, então, tá? Mas é importante a gente ir resolvendo essas dúvidas que você tem nas atividades durante as aulas, pelo menos durante a mesma semana. Para quê? Para você não ir acumulando problemas, tá? Porque aí depois, se você não vai sanando as suas dúvidas, essas pequenas dúvidas, né? Aí vai acumulando, acumulando, acumulando numa bola de neve, talvez você vai se atrapalhar sem querer, tá? Bom, então, se alguém ainda tiver pergunta sobre a atividade, joga lá depois, tá? Joga lá no grupo depois. Agora eu vou maximizar minha tela. Todo mundo vendo a foto aí? Todo mundo vendo a foto? Sim. Sim. Que bicho é esse? Que bichos são esses? Sim. Tubarão e uma Agora eu acho. Tubarão e foca. Bom, você pode imaginar o que o tubarão está fazendo, né? O que a foca está fazendo. Gostam de tubarão? Acha tubarão legal? Tubarão bonitinho? Ou acha estranho, perigoso, gostamos, feio? gostamos muito do tubarão. Tem medo de tubarão? A maioria das pessoas, mesmo que não viu tubarão, nunca viu tubarão de verdade na vida, existe o imaginário popular, né? Tubarão é um bicho perigoso. Aí tem um filme, inclusive, famoso chamado Tubarão, né? Talvez você já ouviu falar. E tem trocentos filmes de tubarão, na verdade. Normalmente os tubarões são mostrados como predadores extremamente letais, né? E de fato eles são predadores. Eles se alimentam de outros animais, como por exemplo focas, como vocês estão vendo nessa foto aí. E às vezes eles atacam pessoas também, tá? Mas na verdade acontece que por ano, geralmente tubarões são responsáveis por matar menos de 10 pessoas no mundo inteiro. Por outro lado, nós, seres humanos, matamos milhões de tubarões todos os anos. Por quê? Porque a gente pesca tubarões e come os tubarões. Então já ouviu falar sopa de barbatana de tubarão? Tem alguns locais no mundo que é tradição fazer sopa com barbatana, comer as barbatanas do tubarão. Só as barbatanas, principalmente na Ásia, no sudeste da Ásia. Na China, no Japão, na Tailândia, aquela região ali do sudeste da Ásia. Eles consomem muito tubarão, principalmente as barbatanas do tubarão. E aí o resto, o cadáver, né? Tira as barbatanas, o que faz com o resto? Vende para quem quiser. Qual é o país no mundo que mais come tubarão? Biólogos. Quem sabe? Qual é o país no mundo que mais come carne de tubarão? Alguém sabe? Japão? Não. É o Brasil, né? México. México e É, Brasil. é o Brasil, né? É o Eu Brasil. tinha visto uma matéria recentemente falando sobre Exatamente. Saiu até de algumas matérias, né? alimentação. Exatamente. Então a legislação brasileira não exige rotulagem específica da carne de tubarão, né? Então você pode encontrar essa carne com vários nomes diferentes. Cação, por exemplo, é um nome comum para carne de tubarão, mas tem vários outros nomes que pode aparecer. E aí, às vezes, as pessoas comem carne de tubarão e nem sabem que estão comendo porque não está identificado lá na embalagem como carne de tubarão. Mas é. Então o Brasil compra muito desses cadáveres, essas carcaças que são descartadas por esses países que têm tradição de se alimentar de tubarões. E
como eles não dão muito valor para a carcaça, eles vendem muito barato. Então o Brasil e outros países, mas principalmente o Brasil, compram muito. E isso tem contribuído, inclusive, para a redução drástica das populações de tubarão nas últimas décadas. Tá? Então, muitos desses animais eles estão correndo risco de extinção, estão nas listas de espécies ameaçadas, porque eles têm sido pesadamente pescados. Tá? E tubarões vivem onde? Quer encontrar um tubarão, onde você vai? No mar? No mar, tá? A maioria dos tubarões vive no mar. Porém, existem algumas espécies de tubarão que evoluíram adaptações não só para viver em água marinha, ou seja, que é a água que é muito salgada, mas também conseguem sobreviver em água doce. Então muita gente não sabe, mas existe uma espécie de tubarão que vive no Oceano Atlântico, no mar, mas ela habita aqui a costa, o litoral da América do Sul, litoral, todo esse litoral aqui da região norte, do nordeste do Brasil. E aí às vezes ele chega próximo onde os rios entram em contato com o oceano. E essas regiões normalmente têm muita comida, então os tubarões eles gostam de procriar e ter filhotes no litoral, perto das praias, perto da entrada dos rios. É como os geógrafos chamam também estuários, né? Que é a região de contato entre um rio, onde um rio deságua no mar. Estuário, a foz do rio. Então eles costumam se reproduzir nessas regiões. E às vezes eles entram nos rios, procurando comida, por exemplo. A maioria dos tubarões não consegue fazer isso, porque eles estão adaptados para viver na água extremamente salgada do mar. Porém, alguns têm adaptações fisiológicas que permitem eles sobreviverem em água doce também. Né? Que no caso são águas com a concentração menor de sais do que o próprio animal. Né? Então, vocês já tiveram a disciplina de... tiveram fisiologia? Estão tendo fisiologia? Alguém já teve fisiologia? Ainda não. Não? Mas eu sei que tem uma disciplina que com certeza vocês já tiveram, que chama Biologia Celular. Teve? Sim. Então você lembra lá, né? Você lembra das soluções hipotônicas, hipertônicas, lembra desse negócio? Lembra uma coisa chamada osmose? Quando você pega uma célula e bota ela numa solução extremamente concentrada, com sal, que é muito mais concentrado que a célula, o que acontece? Biólogos, o que acontece quando você bota uma célula numa solução que é muito mais concentrada do que ela? Ela tende a perder água. Exatamente, ela tende a perder, né? Então corre risco de desidratação. E o contrário também. Se você coloca numa solução que a concentração é muito mais baixa do que a própria célula, né? Aí você tem osmose, então você tem passagem de fluidos da membrana celular para o meio, e aí isso então cria um problema para a célula e, portanto, cria um problema para todos esses animais que vivem na água, porque ele precisa estar o tempo inteiro regulando a concentração de solutos, de sais dentro do corpo em relação à concentração do meio. No caso da água salgada, ele pode morrer por desidratação, e no caso da água doce, ele pode inchar até explodir. Então ele precisa o tempo todo, né? Se você vive no mar ou vive na água doce, você precisa estar sempre... O peixe, os animais aquáticos precisam estar sempre regulando isso de alguma forma para ele não ter um choque osmótico, né? E eventualmente as células entram em colapso, morrem e o bicho morre também. Então não é todo animal que consegue fazer isso. Normalmente os animais evoluíram ou para viver numa água muito salgada, muito concentrada de sais, ou em água doce, que é menos concentrada, mas alguns conseguem fazer essa transição. E tem uma espécie de tubarão que entra aqui nos rios da Amazônia, lá pelo estuário do rio Amazonas, lá no Pará, lá na Ilha do Marajó. E ele consegue entrar aqui e de vez em quando ele entra pelo rio Amazonas, passa pelo Pará, chega até o Amazonas, já encontraram ele até no rio Purus, lá no meio do Amazonas. Alguém sabe qual é?
Tubarão que vive na Amazônia. Que tubarão vive na Amazônia? Alguém conhece? Pergunta do seu oráculo aí, que eu sei que vocês têm. Onisciente, que sabe de tudo. Qual tubarão vive na Amazônia? Como chama? Esse cara aí, ó. Pesquisei aqui. Apareceu. Ah, Daí a cola. Tubarões, notícia de 2021, tá? De maio de 2021. Tubarões no Rio Amazonas são raros, mas existem. Então tem uma espécie de tubarão que ocorre no litoral do Brasil que consegue entrar nos rios da Amazônia. E ele consegue viajar centenas de quilômetros, bem para dentro mesmo. Até do Pará até o Amazonas. Esse cara aqui, ó, tubarão cabeça chata. Que é o Carcarhinus leucas, tá? Aí aqui, do lado direito, você está vendo ele na água, no mar, né? No litoral. E aqui do lado esquerdo você está vendo um indivíduo de tubarão de cabeça chata que entrou no rio e que foi pescado, tá? No Rio Amazonas. Então, esses tubarões eles têm cerca de 200 quilos, mais ou menos. São relativamente grandes, né? E aí ele é essa única espécie com essa peculiaridade que consegue viver tanto na água no Brasil, né, tanto na água salgada quanto na água doce e habita os rios amazônicos também. Então existe uma possibilidade muito pequena, mas não impossível, de que ao entrar no rio você vai se deparar com um tubarão. É altamente improvável, mas não é impossível. Tá? Bom, então uma pergunta que os ictiólogos, lembra? Ou ictiologistas, que são os biólogos que estudam peixes ou animais aquáticos, se fazem bom, nós sabemos que esporadicamente existem encontros entre tubarões e pessoas e às vezes esses encontros são letais. E aí uma questão que alguns biólogos investigam, que estudam tubarões, é se você for atacado por um tubarão, o que afeta a sua chance de morrer? Então, chuta aí pra gente. Se você for atacado por um tubarão, qual é a probabilidade que você acha que você tem de morrer? Muito alta, muito baixa, mais ou menos? De 0 a 100%. Qual é a chance que você tem de morrer ou de sobreviver, no caso? De susto, 90, de ataque, 100%. 100% de morrer. Você Sem já ele morre de encostar em mim, susto, né? sempre olhar pra ele. Só o susto já mata você e não precisa nem te morder, né? Mas essa é a percepção que a maioria das pessoas tem, tá? Nossa, é um animal terrível, letal. Ele sempre aparece comendo alguma coisa sujo de sangue, né? Então se aparecer um tubarão, a maioria das pessoas pensa, putz, eu tô morto, tá? A chance de eu sobreviver é mínima. Aí os biólogos que estudam tubarões, eles compilam dados de ataques de tubarões em todo o mundo. Então eles conseguem medir isso. Com base em número de ataques de pessoas por tubarões no mundo todo, desses ataques, quantas pessoas sobreviveram e quantas pessoas morreram. Tantos por cento morreu. Então a chance de você morrer se for atacado por esse tubarão é tantos por cento. A gente consegue medir isso. Eu acho que depende do tubarão, do tipo do tubarão. Tipo como, por exemplo? Depende de quê? A espécie. Por exemplo, olha tem 3 espécies de tubarão aí, tá todo mundo vendo? Tem 3 espécies de tubarão aí, ó. Esse cara aqui do lado, no canto direito superior, Carcharodon carcarias, mais conhecido como, quem sabe? Nome comum desse cara Tubarão aqui. branco. Tubarão branco, né? Ou grande tubarão branco também, ele chama em inglês, Great White Shark, tá? Então, em geral, ele pesa meia tonelada, 500 quilos. É um bicho bem grande, tá? Mas todo tubarão é
enorme como o tubarão branco? Não. Você tem aqui no meio, ó, o Carcharodon leucas. Tá? Aliás, está errado, não é Carcharodon, é Carcharhinus, tá? É esse carinha aqui, ó, Carcharhinus leucas. É esse que vive na Amazônia, tá? Que pode viver nos rios da Amazônia. Então, o Carcharhinus leucas, ele tem cerca de 200 quilos. Então, ele é menos da metade de um tubarão branco, tá? Ainda é grande, né? 200 quilos ainda é um bicho relativamente grande comparado com nós humanos. Mas é bem menor que um tubarão branco. E, por outro lado, nessa terceira imagem aqui, ó, no canto esquerdo, você tem o Carcharhinus, parente do Carcharhinus leucas, outra espécie do mesmo gênero, que é o Carcharhinus melanopterus, também chamado às vezes de tubarão de pontas negras. Tá vendo que a barbatana dele tem uma pontinha escura aqui, ó? A barbatana dele, a nadadeira dorsal, a nadadeira traseira dele tá escurinho aqui na ponta. Então por isso que às vezes chamam de tubarão de pontas negras. Então esse bichinho aqui, ele pesa 100 quilos. Então ele é metade do tubarão de cabeça chata e ele é 1/5 de um tubarão branco. Tá? Então, 100 quilos é bem menor que um tubarão branco, né? 100 quilos é tipo uma pessoa grande. Qual desses aí você acha que tem uma chance maior de te matar se te atacar? O tubarão branco, Por quê? por ele ser maior, Maior, né? Maior, mais forte, mais musculoso. Parece dentes maiores, boca maior, parece um perigo maior, concorda? Então, uma das questões que os biólogos que estudam ataques de tubarão queriam saber era isso. Será que a chance de um tubarão te matar, se ele te atacar, depende do tamanho da espécie de tubarão? Talvez tubarões maiores tenham uma chance maior de matar as vítimas. Eles são maiores, são mais fortes, né? Têm dentes maiores, podem representar predadores mais letais. E, por outro lado, vocês têm uns tubarãozinhos também, que às vezes atacam as pessoas também, mas menorzinho, né? Tipo, uma mordida dele talvez vai arrancar um pedaço, mas não vai ser tão grave a ponto de matar uma pessoa. Então, talvez a letalidade não é tão alta assim. Então, pegando registros de ataques de tubarão, diferentes espécies de tubarão. Aí, quantos por cento das pessoas atacadas por uma espécie morrem? E qual é o tamanho desse tubarão, em média, em geral? Tantos quilos. Usando esses dados, aí os biólogos conseguem fazer um gráfico para responder essa pergunta. Tem relação entre a chance de morrer se for atacado pelo tubarão, ou a letalidade do ataque do tubarão, e o tamanho corporal da espécie de tubarão? E aí nós temos este gráfico. Eixos do gráfico. Eixo horizontal, eixo X. Massa corporal média do tubarão, em quilos. Eixo vertical, eixo Y do gráfico. Letalidade em percentual. O que é letalidade? É a proporção de pessoas que morrem quando atacadas por esse tubarão. Ou a chance de morrer se for atacado por esse tubarão. Cada pontinho preto neste gráfico representa uma espécie de tubarão. E aí você tem fotos de cada um deles do lado. Tá? Então o Carcharodon carcharias aqui, ó, é esse pontinho preto aqui, tá vendo? É esse pontinho aqui, ó. É o tubarão branco, tá? Nota que ele tem mais de 500 quilos em média. E esse outro ponto aqui, ó, outra espécie grande de tubarão. Esse outro pontinho preto aqui, mais para a direita, também é grande. Galeocerdo cuvier. Alguém sabe que tubarão é esse aqui? Galeocerdo. Alguém sabe que espécie é essa? Tubarão tigre? Tubarão tigre, isso aí. Tubarão tigre? Exato. Tá vendo que o corpo dele é... Você pode ver aqui na foto, você consegue ver mais ou menos que ele é meio rajadinho, tá vendo? O dorso dele. Parece rajadinho. Então esse aqui é o famoso tubarão tigre, tá? Aqui do outro lado você tem o Carcharhinus melanopterus, que é o tubarão de ponta negra. Minúsculo aqui, ó, comparado com os outros. Piquitito. E aí você também tem o Carcharhinus leucas. E você tem outra espécie aqui que é o Issurus oxyrhynchus, tá? Outra espécie de tubarão relativamente pequeno também.
Então esse gráfico mostra a relação entre a letalidade do ataque de uma espécie de tubarão e a massa corporal do tubarão. Agora eu vou tirar as fotos e vou deixar só os pontos pretos no gráfico, tá? Para ficar mais fácil de a gente ver a relação. Vou tirar as fotos e vou deixar só os pontos pretos. Lembra que cada ponto representa uma espécie de tubarão. Todo mundo vendo o gráfico limpo aí? Só os pontinhos pretos? Sempre. Pergunta. Tem relação entre a letalidade do tubarão e a sua massa corporal? Sim ou não? Se sim, qual é? Tem relação entre a letalidade do tubarão e o seu tamanho ou a sua massa corporal? Se tiver, qual é a relação? Eu vejo relação. Qual? Quanto maior a massa corporal média, maior tende a ser a letalidade. Né? Verdade. Então olha os tubarões, Sim. olha as espécies grandes de tubarão, de 400, 500 quilos de massa corporal aqui, ó. Quanto que é a letalidade do ataque deles? Tubarão branco aqui, ó. Entre 30% e 40%, tá vendo? 35% mais ou menos. Tubarão tigre é mais letal ainda que o tubarão branco aqui, ó. Entre 50% e 60%, 55% mais ou menos, tá vendo? Então espécies grandes, ó. 35%, 55% a letalidade. Espécies pequenas de tubarão. Esse carinha aqui, ó, o menor de todos, ó a letalidade dele. Tá vendo aqui, ó, quanto é a letalidade dele? Tá vendo aqui? Zero, né, professor? Zero. Ou quase. Ou zero ou quase zero. Qual Então, a chance de um bichinho desse aqui, quantos quilos ele tem? Sei lá, 20 quilos, 10 quilos. A chance desse bicho aqui te matar se ele te atacar é quase nenhuma. É tipo um cachorro, né? Um cachorrinho. Talvez ele vai te morder, mas te matar é bem difícil. Quase impossível. Ah, mas tem esses caras que são um pouco maior aqui, ó. Então tem esse aqui que tem uns 50 quilos. A letalidade dele é 20%. E tem esse maiorzinho aqui, 100 quilos, que a letalidade é entre 20 e 30. 25% mais ou menos, tá? Então é tipo, para cada 10 pessoas que eles atacam, eles matam de 2 a 3 pessoas. Tá? A maioria sobrevive. Agora, olha o interessante. Quando eu perguntei para vocês qual é a letalidade, tem medo do tubarão? Ah, nossa, deve ser 90%, né? Só de olhar eu já fico com medo e já morro. Os tubarões, as espécies mais letais de tubarões, que são as maiores, olha quanto é a letalidade do tubarão branco. 35%. Tá vendo? Olha quanto é a letalidade do tubarão tigre. 50 e pouquinhos por cento. Ou seja, 50% é mais ou menos a mesma coisa que você jogar uma moeda para cima. Né? Cara ou coroa. Então o tubarão te ataca, ele joga uma moeda para decidir se ele vai te matar ou não. Aí ele, cara ou coroa. Se der cara, ele te come. Senão você sobrevive, ele te deixa ir embora. É praticamente meio a meio, percebe? Não, eu senti a mão do meu pé, parecia o Theo. Só que o Theo tava na minha costa. Não tinha como ser. Alguém tá falando que tinha alguma coisa na costa aí e a gente tá ouvindo. É o tubarão que tava te atacando pelas costas? Então percebe que os tubarões maiores têm uma letalidade, em geral, maior do que os menores, né? Porém, ela não é tão alta assim quanto a gente poderia imaginar, percebe? Não chega nem a 60%. Um tubarão branco enorme, com mais de meia tonelada, é 35% só. Ou seja, é mais provável, se um tubarão branco te atacar, é mais provável que você não vai morrer. Então, embora eles sejam predadores, grandes predadores e predadores letais, a letalidade deles não é tão alta assim, tá? Com base nos dados disponíveis, tá? Que são esses dados que vocês estão vendo nesse gráfico. Beleza?
Então, com base nisso, todo mundo conseguiu enxergar uma relação nesse gráfico? Tranquilo? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre esse gráfico? Todo mundo percebe uma tendência nele? Alguém tem alguma dúvida sobre ele? Quer perguntar algo? Aproveite agora para perguntar sobre este gráfico. Tá claro? Os eixos, os pontos? Tranquilo? Professor, Diga. é Tranquilo? uma coisa bem óbvia, mas assim, Se é óbvio, você não perguntaria, então não é óbvio. não, o que eu quis Pode dizer, minha perguntar. pergunta. Mas então, quanto maior a massa, maior a letalidade, no caso. Em geral, é o que parece, né? Maiores aqui, ó, lado direito do gráfico, mais para cima a letalidade, né? Menores do lado esquerdo, letalidade mais para baixo. Tá? Entendi. É que eu tô observando o tigre e o branco e aí eu fiquei meio assim. Então, mas aí de novo, mas é importante, foi importante você ter perguntado isso. Por quê? Ah, mas eu tô olhando só esses dois grandes aqui, ó, e eu tô vendo que esse aqui é maior e é menos letal, e esse aqui é menor e é mais letal, né? Lembra quando procuramos relações entre variáveis? Nós estamos querendo saber o que acontece com esse pontinho aqui, ou com esse pontinho, ou com esse, ou só com esse, ou só com esse. Não! Nós estamos olhando o que acontece com a maioria. E a maioria é a tendência, correto? Entendeu? Então é isso, tá? Se você olhar só para esses dois aqui, aí você pode pensar o contrário mesmo, né? Pô, mas esse aqui é maior, só que a letalidade dele é menor, então parece que está diminuindo. Mas é porque você está olhando só para um pedaço dos dados. Você olhar para todos os dados, qual é a tendência? O que acontece em geral? Em geral, os maiores tendem a ter letalidade maior. E os menores tendem a ter letalidade menor. Tá? Diga, mais perguntas? A reta de tendência, aquele desenho que a gente faz para formalizar, precisa necessariamente passar por cima de algum ponto, porque se eu fosse desenhar uma reta aí, eu não colocaria nem em cima de nenhum ponto. Você consegue imaginar uma que passa entre todos eles, né? Sem passar por cima de nenhum. Exato. Então, lembra que a tendência é a média. A média é um sumário dos dados. A média não é os dados. Então, eu posso passar uma linha que não passa em cima de ponto nenhum? Pode. Porque ela está sumarizando a tendência. Ela não representa os dados. Ela representa a tendência dos dados. Certo? É que nem quando você calcula... É que nem quando você pega vários valores, vários números e tira uma média, por exemplo, né? Normalmente a média que você calcula, ela é igual a algum dos valores exatos que você usou para calcular a média? Não, né? Ela pode ser um número quebrado, pode ser uma fração, inclusive, né? E a média não vai ser idêntica a nenhum dos números que você usou para calcular. Mas ela é um sumário dos dados, ela não é um dado por si só. Você não mediu a média, você calculou a média com base em medições do mundo real. Então não tem problema nenhum a sua reta não passar em cima de nenhum dos pontos. O que importa é que ela capture a tendência, o que acontece em geral com a sua nuvem de pontos. Certo? Pode falar. Professor, Diga. então aí uma reta nós poderemos iniciar ali no zero, onde tem esse primeiro pontinho, e ela segue aí sem passar por cima mais de nenhum outro, né? Resumindo. Poderia e ser. não teria problema nenhum. Poderia ser. Algo tipo isso. Beleza? Mais perguntas? Mais perguntas? Dúvidas? Comentários? Observações? Mas Pedro, por que não tem mais ponto nesse gráfico? Só 5, é muito pouco. Eu também acho, mas é porque é difícil obter dados disso. Esses são os dados disponíveis que tinha aqui, ó. Vendo aqui embaixo dados. Esses dados de letalidade são de uma dissertação de mestrado, tá? Eles não estão nem publicados.
E a massa corporal das espécies é desse outro trabalho aqui, Jacobi 2015. Então tem dados de massa corporal para várias espécies diferentes de tubarão. Mas para algumas espécies tem a medida do tamanho, mas não existem dados sobre a letalidade. Para outras, tem dados de letalidade, mas não tem medidas de tamanho. Então, quais espécies que tinham dados de letalidade e tamanho junto para a gente conseguir fazer o gráfico? Eram essas aqui. Por isso que só tem esses pontos. Beleza? Mais alguma questão sobre esse gráfico? Então, qual a chance de morrer se for atacado por um tubarão? Bom, se tem uma relação entre a letalidade e a massa corporal, a gente pode dizer a chance de morrer se você for atacado por um tubarão depende de qual é o tamanho do tubarão. Quanto maior a espécie, maior tende a ser a letalidade. Certo? Mas maior quanto? Como exatamente? Como faz para medir, quantificar a relação? Já sabe, né? Posso desenhar uma linha de tendência mais simples possível. Linha reta, que sumariza a tendência da dúvida de pontos. Então essa é a atividade de hoje. Desenha uma reta que sumariza a tendência ou a relação neste gráfico. Segundo, com base na reta que você desenhou, qual é o valor do intercepto? A. Qual é o valor da inclinação da reta? O B. E escreve a equação da reta, com base nos valores que você achou, para o A e para o B. Por último, explique, escrevendo, tá? Escreve, explica como você chegou no valor do A e como você chegou no valor do B. Tranquilo? Todo mundo pegou a atividade? Ok, professor. Vou repetir, tá? Caso alguém não tenha pegado algum pedaço. Desenhe uma reta que você acha que melhor representa a tendência da relação entre a letalidade e a massa corporal dos tubarões. Desenhou uma reta? Beleza. Com base nessa reta aqui que eu desenhei. Mais ou menos, tá? Mais ou menos, aproximadamente. Quanto é o A? O intercepto da reta. Quanto é o B? A inclinação da reta. Aí anota esses valores e escreve a sua equação. Nananã, nananã, igual, nananã, nananã, mais, menos, não sei o que, nananã. E por fim, explica por escrito como você chegou no valor do intercepto e como você chegou no valor da inclinação. Por exemplo, olha, para chegar no valor do intercepto, eu fiz isso aqui. Eu olhei isso, porque eu sei que o intercepto é a mesma coisa que nananã, nananã. Para chegar na inclinação, eu fiz esse cálculo aqui, porque eu sei que a inclinação representa nananã, nananã, nananã. Beleza? Tá claro a atividade? Todo mundo entendeu? Alguma dúvida ainda? Certo, professor. Claro? Então, se tá claro, estamos conversados por hoje.